Cara, a situação do Leandrinho, tá? Vou começar pela do Leandrinho. Ontem eu e Vene a gente trouxe a informação de que o Leandrinho estava em negociações com o Al-Shabaab, tá? O Al-Shabaab estava pedindo um empréstimo ao Vasco. Ofereceu a informação que eu tinha ainda era que o Vasco estava tentando esse empréstimo, recebendo US$1 milhão pelo pagamento do empréstimo até o meio do ano, até ali final de maio praticamente, chegando em junho ele voltando. Além do perdão da dívida do Paulinho, que era do Al-Shabaab e o Vasco comprou ele do Al-Shabaab. Na verdade comprou não, né? Fingiu que comprou. A 777 prometeu que ia pagar e não pagou nada. O Vasco está com essa dívida do Paulinho ainda. E que abateria US$1 milhão da dívida e o Paulinho seria jogador do Vasco de forma concreta, de forma definitiva, com a finalização desse pagamento. Então a tentativa do Vasco era essa, inicialmente. Primeira proposta, o Vasco voltou com a contraproposta de US$1 milhão pelo empréstimo, mais US$1 milhão pela dívida do Paulinho. O Leandrinho poderia ser emprestado para o Al-Shabaab. O Al-Shabaab voltou com uma contraproposta, que foi de quê? US$500 mil pelo empréstimo, mais US$1 milhão de perdão da dívida do Paulinho e uma obrigação de compra de US$3,5 milhões. Ou seja, o Leandrinho, de forma geral, seria emprestado para o Al-Shabaab e no final desse empréstimo o Al-Shabaab teria que exercer uma obrigação de compra de US$3,5 milhões, o que daria uma operação de US$5 milhões de forma geral. Eu, pela categoria que tem o Leandrinho, pelo jogador promissor que ele é, por um jogador que faz gol, isso faz muita diferença na análise de mercado, no valor do jogador, faz gol, dá assistência, participa de gol, e também é um jogador que está na seleção sub-20 do Brasil, eu acharia uma negociação ruim, eu acharia uma operação ruim. E eu deixei claro isso nas minhas redes sociais, essa proposta foi feita, o Vasco se mostrou disposto a negociar com o Al-Shabaab e essas conversas foram acontecendo. E dentro dessas conversas, o Vasco até achou o negócio uma boa ideia, mas ainda na análise diz o seguinte, cara, com obrigação de compra a gente não empresta. A gente empresta US$500 mil, ele ficando aí até maio, o perdão da dívida do Paulinho, US$1 milhão, ou seja, esse empréstimo sairia aí por cerca de US$1,5 milhão, e o Vasco teria o Paulinho, titular absoluto, comprado com esse perdão da dívida. Então, só que sem obrigação e sem opção de compra. Essa foi o último ok que o Vasco deu para o Al-Shabaab. Eles quiseram mudar a proposta de novo. E eu não sei quais são os moldes que eles ofereceram. Mas, até o momento, até essa noite, eu não tinha tido nenhuma informação da concretização do negócio. E ontem, nesse ok do Vasco da Gama, sobre o empréstimo do Leandrinho, US$500 mil pagando, e também o perdão da dívida do Paulinho de US$1 milhão, o Vasco topava fazer o negócio. Sem obrigação de compra e sem opção de compra. Se o Al-Shabaab aumentou a proposta, se o Al-Shabaab tentou mudar a proposta, hoje é a informação que eu tenho. Então, amanhã eu devo ter mais essa situação concreta, mas o Leandrinho já tinha aceitado por conta de um salário astronômico para o que ele ganha no Vasco da Gama. O Vasco também entende que esse jogador seria valorizado lá, jogando lá e voltando pro futebol brasileiro no meio da temporada, ou até mesmo se ele estivesse jogando lá e o Al-Shabaab quisesse fazer uma proposta ao final do empréstimo. Aí seria outra história, o valor seria maior e tudo mais. Então, US$5 milhões, na minha opinião, o Vasco fez correto. Não tem por que você vender o Leandrinho por US$5 milhões, um jogador que ele vai jogar mais jogos na temporada, ele vai ter mais oportunidades. No Vasco aqui ele jogaria Sul-Americana, o que valoriza o atleta. Ele jogaria mais jogos de Série A, o que valoriza o atleta. Então eu acho que o Leandrinho hoje, de valor de mercado, se vem uma proposta de US$7 milhões, eu acho que você tem que pensar já em aceitar ou colocar na mesa e pensar naquilo ali. US$5 milhões eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco para o potencial que o Leandrinho tem. Então essa é a informação que eu posso dar para vocês, tá? Então, quando finalizar, quando concretizar, seja negativamente ou positivamente, eu falo. Mas a negociação estava bem encaminhada, tá? Porém, eles quiseram mudar o negócio novamente nesse domingo. E aí eu tenho que buscar mais informações para saber quais são os moldes desse negócio. Sobre o Brian Rodrigues. Eu disse nessa semana aí para vocês, aliás, eu venho dizendo há muito tempo, e disse também na live da última quinta-feira, que mandar propostas menores no início é normal, porque você está tendo que sentir a negociação. É completamente normal. Então, o Vasco da Gama fez uma proposta, a penúltima,
de 4,5 milhões de dólares por 60% do Brian Rodrigues, que não foi aceita. O América nem chegou a responder, mas pelos interlocutores essa proposta não foi aceita. E o Vasco da Gama daria essa cartada final. Quais são esses valores, Pedrosa? Eu já falei para vocês. O Vasco tem cerca de 6,5, 7 milhões de dólares em caixa. Então, para poder chegar nesse valor, né? Obviamente, se fosse, 10 milhões de dólares, o Vasco, nossa, esse jogador, ele é perfeito. Só que é um dinheiro alto investido. Então, hoje o Vasco trabalha com esse limite. Então, eu sei que o Vasco vai dar uma cartada final, uma proposta final. Tem boa relação com o empresário. O futebol brasileiro é muito atrativo para o Brian Rodrigues e o Vasco deve enviar essa proposta ainda nessa semana para o América do México, a cartada final para tentar contratar o Brian Rodrigues. Nesse valor, talvez que pode chegar de 6,5, 7 milhões de dólares por essa porcentagem mais ou menos, 60%, 70%. Isso ainda está sendo resolvido, mas o fato é que o Vasco vai enviar essa cartada final para tentar contratar o Brian Rodrigues. Um recadinho importante da GoCase, que é a grande parceira do canal do Pedrosa também, e tá aqui, ó, cupom na tela para vocês, cupom Pedrosa, QR Code na tela. Olha só essa garrafa absurda que eles me mandaram. Olha isso. Olha isso aqui. Olha que coisa linda, mano. Ó. Me mandaram e eu vou dar aqui pra Luana, que ela me pediu, falou que tá sem garrafa. Vou dar pra ela, coitada. Vai andar com Pedrosa na mão, a Pedrosa é Vascão, né? E a Luana também é Vascão. Então, com o cupom Pedrosa, você tem, por exemplo, direito a tentar esse copo, comprar esse copo aqui. Lá você tem vários outros times que você pode, por exemplo, dar de presente pra quem você gosta. E você tem produtos lisos também, se você quer no seu dia a dia. Tem marmiteira, tem mochila, tem tudo, cara. O GoCase é bizarra, tem carregador portátil, tem capinha, ó. Ó a capinha. Ó, mais uma capinha. Esquece, pô. Só botar no site aí, tá o link na descrição, tá o QR Code aqui e utilizar o cupom Pedrosa, beleza? Isso aqui eu não vou nem falar. Vou até botar vou até botar aqui a AD da KTO, tá? Vou botar até aqui a AD da KTO. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu não vou precisar aparecer, não. Filhão, aqui no cantinho pra você, ó. No cantinho. Mais uma vez eu dei a dica hoje, tá? Eu dei a dica hoje de novo. Coutinho marca. Coloquei lá no Instagram. Coloquei lá no Twitter. Jogo passado, falei que o Verratti ia fazer gol. Esse jogo, falei que o Coutinho ia fazer gol. Quem foi, irmão. Quem foi. Eu tô achando, inclusive, lá na KTO, tô achando que a galera vai querer me demitir, entendeu? Porque o que eu tô arrancando dinheiro da KTO é sacanagem, tá? Lembrando sempre, você tem que jogar com responsabilidade na KTO. E se você quiser jogar, tá aqui, ó, QR Code aqui na tela. Só você clicar aí, usar o cupom Pedrosa. E é isso, se divertir para maiores de 18 anos, sempre e com responsabilidade. Não jogue o que você não tem. Mas se você for jogar, tiver um dinheiro sobrando aí para você se divertir, cola na minha dica, porque eu tô dando dinheiro a roda aí, toda hora forrando para vocês aí, aqui no canal do Pedrosa, tá? Outras situações, o Wanderson ainda não tá descartado, apesar de ter ficado mais difícil, mas ainda não tá descartado. O Rony, o Vasco tenta um empréstimo com o Palmeiras, pagando boa parte do salário dele, e quem sabe até oferecendo um dinheiro para pagar pelo empréstimo, mas o Rony é um jogador que o Vasco tem interesse, mesmo olhando, correndo por fora, digamos assim, mas é um jogador que o Vasco tem interesse, que conversa com o empresário, que conversa com o Palmeiras, na tentativa de trazer o Rony, que está cada vez mais escanteado no Palmeiras, que recusou uma proposta do Fluminense, e o Vasco está nessa. Se aparecer, se sobrar, a gente está aí. É uma oportunidade de mercado na tentativa do Rony. O Lloyd Augusto, como eu já falei, até fez gol nesse final de semana, né? É um jogador que é para composição. O Vasco encara como um atleta que vai compor esse elenco a pedido do Carille por ter características diferentes do Adson. E nessa semana a gente vai ter aí acho que mais novidades sobre essa posição. O Vasco não só negocia com esses jogadores, mas vocês sabem como eu trabalho, eu não fico especulando, eu não gosto de chegar aqui e o Vasco negocia com fulano de tal, que é de tal lugar e ninguém sabe o nome. Então assim, pra mim notícia é o nome, pra mim notícia é o jogador, pra mim notícia é eu chegar aqui e trazer o nome do atleta. Isso é notícia pra mim. Ficar especulando só causa burburinho,
acho desnecessário, só causa ilusão na torcida, só causa teoria da conspiração. Então, assim, quando eu sei o nome eu trago. Igual eu falei aí, coloquei pra vocês que o Vasco negociava em sigilo com o Rabon Sousa, que era um ponto do Nottingham Forest. Botei lá no meu Twitter, já estava sabendo há um tempo. Mas, obviamente, como ainda não se sabia qual era o estágio de avanço dessa negociação, eu fiquei na minha e depois eu soube que a negociação não andou. Então, trouxe o nome para vocês entenderem também que o Vasco está se movimentando, está tentando se movimentar por bons nomes. Então, quando eu descobrir o nome do outro ponta que o Vasco negocia, vocês podem ter certeza que eu vou trazer para vocês aqui com exclusividade, tá bom? Então, é por aí que eu posso passar de informação para vocês. Essa semana acredito que teremos desfechos positivos e negativos. Não digo nem novela, acho que teremos desfechos positivos e negativos. A gente vai saber se o Vasco vai contratar o Brian ou não, acredito eu, nessa semana. O Lloyd também, acho que a gente vai ter uma finalização em relação a isso. E não duvido de eu conseguir também buscar, quem sabe, esse nome que o Vasco negocia, mas é isso, por enquanto. É isso que eu posso dizer para vocês. Estão se movimentando, o Carille disse isso na coletiva também, estão buscando os pontas, mas gostei também quando ele disse sobre achar soluções dentro do próprio elenco. Não ficar reclamando, não ficar chorando. É claro que o Vasco precisa. É óbvio que o Vasco precisa. E eu repito aqui para vocês, eu vou ser o primeiro a criticar essa diretoria se o Vasco não trouxer pelo menos 2, 3 pontas de qualidade. Tem que trazer. Tem que trazer pelo menos um ponta titular absoluto e 2 pontas para poder ter no elenco para dar opções para o Carille. Com certeza. Mas eu gosto do discurso do Carille em não ficar dando desculpa. Eu gosto de técnico que busca a solução. Eu não gosto de técnico que fica dando desculpa. Detesto técnico que fica dando desculpa. E eu gosto do Carille nesse sentido. Sobre a venda não tenho novidades. Se eu tiver eu passo para vocês. Não tenho. Potencial construtivo também não tenho novidades. Inclusive acho até que essa situação está atrasada. A diretoria tinha que se manifestar sobre isso. Dar uma satisfação para o torcedor. Prometo buscar para vocês essa semana, mas gostaria de ter mais detalhes sobre isso. O que eu sei que está avançado mesmo é a questão do CT. Tem projeto pronto, tem metragem, tem valor que o Vasco vai gastar, tem diretriz para comprar equipamento, já está no estágio avançado realmente para iniciar essa obra. O CT eu sei que está avançado. Agora, o potencial construtivo eu não tenho informação, mas vou buscar para vocês e acho que a diretoria está atrasada nesse sentido. Tem que até entender se vale a pena você parar no meio da temporada, dependendo de em qual estágio o Vasco está, e perder São Januário. Vamos dizer que o Vasco esteja nas quartas de final da Sul-Americana. Eu não sei se vale a pena parar no meio da temporada para fazer obra em São Januário estando nas quartas de final da Sul-Americana. Eu não sei, é só a minha opinião, tá? Eu acho que é algo que tem que ser revisto, tem que ser pensado e que foi um erro admitido pelo Pedrinho. Eles erraram na questão do potencial construtivo no ano passado e eu espero que eles estejam se mexendo em relação a isso, que é uma pauta importantíssima para o Vasco da Gama.